Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícias e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Aline, quando percebe que Caio está decidido a casar com a Graça, ela dirá: se é isso que você quer, se é com a Graça que você vai se casar, a gente não tem nada a dizer um para o outro. O Caio lamentará e diz que ama a Aline completamente. Mas a filha de Jussara dirá: você me ama? Que amor é esse que você tanto fala? Amar uma, mas vai casar com a outra? Por piedade? Por culpa? Ainda vem dizer tudo isso na maior cara de pau? Eu que não devia ter me apaixonado. Caio vai até tentar terminar o noivado com a Graça, porém Irene fará mais uma das suas armações suja. Ela vai contratar 2 atores para dizer para Caio que a Graça está em uma gravidez de risco. Caio, que estava determinado a terminar o noivado com a Graça, se vê praticamente obrigado a se casar com a noiva do seu irmão. Isso porque ele pensa que se ele terminar o noivado, isso pode deixar a Graça abalada e ela perder o filho que está esperando, já que foi isso que o médico falou para ele, que Graça não pode sofrer nenhum tipo de estresse, que por causa de um estresse qualquer ela pode perder o filho que está esperando. Mas uma reviravolta irá acontecer, isso porque quando a Lucinda descobre que Irene contratou um ator para emitir para Caio, ela conta tudo para a Aline. E a Aline vai confrontar Caio e vai dizer que Graça está mentindo para ele. Caio vai até a Graça e diz para ela se ela está mentindo para ele, se ela está inventando uma doença para tentar obrigar ele a se casar com ela. Graça finge um desmaio. Caio acredita no desmaio que está vendo e vai conversar com a Aline. Ele diz: eu não posso fazer o que você me pediu. Não posso terminar com a Graça. Ela quase perdeu o bebê, quase morreu por minha causa. Aline, eu não posso abandonar a Graça em um momento como esse. A Graça, é com ela que eu vou me casar. Chegou o grande dia do casamento entre Graça e Caio. Aline, que foi aconselhada pela mãe para lutar pelo amor de Caio, irá aparecer na igreja no momento da cerimônia do casamento entre Graça e Caio. E ela resolve abrir os olhos do seu amado e diz para Caio que ele vai fazer a maior besteira da sua vida, casar com a Graça só por causa do filho de Daniel. Ele pode muito bem cuidar do filho de Daniel sem precisar se casar com a Graça. E por fim ela diz que ama Caio. Quando a Aline sai da igreja, logo em seguida aparece Graça subindo ao altar. Caio conversa com Graça e diz que não dá para se casar com ela. E pede desculpa a ela e vai atrás de Aline. Não demora muito, o Caio e a Aline resolvem consagrar uma união. Bom, mas vai ser um pouco diferente o que a gente está acostumado. Vai ser na aldeia de Juracê. Vale lembrar que esse tipo de casamento não é considerado pela justiça. Mas isso não impede deles se casarem com o pajé. E Juracê, no momento que for casar Aline e Caio, ele diz: Aline, Caio, os dois juntos fizeram o destino se cumprir. Juracê está feliz e agora pede proteção da natureza. Proteção para a união de Aline e Caio. O amor de Aline e Caio é semente. Semente brota como um fogo. Fogo do ódio que queima essa terra desde o princípio do tempo. Nesse momento, Aline e Caio olham um para o outro e Juraci pega a mão de ambos e junta uma na outra.
Em seguida, Juraci coloca a mão sobre o ombro de Caio e Aline como se estivesse consagrando a união entre os dois. Um casamento foi feito na aldeia. Lembrando que para o casamento perante a justiça ser válido, teria que ter um contrato perante ao civil, correto? Eu diria que essa cerimônia que Juraci fez poderia ser sim válida, porém o Caio e a Aline teria que ter um contrato e ambos assinarem um contrato. Bom, assim também como é na igreja. Tem a cerimônia na igreja e etc. O padre lá falando se aceita, não sei quem como seu legítimo esposo e vice-versa. E aí, no fim das contas, eles vão assinar o contrato, um e o outro. Então, não é válido porque eles não fizeram o contrato, tá? Eles não assinaram e etc. Então, acaba que é um casamento ali simbólico, tá? Mas a Graça não vai se deixar abalar. Ela vai propor uma aliança com Jonatas. E ainda assim, ela vai dar em cima de Jonatas. Será que Jonatas e Graça vão ficar juntos? Graça diz que não gosta de homem pobre. Ela tem pavor a homem pobre. Mas lembrando que quando ela estava a ver navio, por assim dizer, ela foi logo correndo para o delegado Marinho e disse que ele vai assumir o filho dela. Mandou ele assumir, mas o Marinho disse que não iria assumir o filho de Graça. Foi aí que Irene chegou até ela e propôs que ela se casasse com Caio, fizesse uma armação para se casar com Caio. Mas, no desespero, ela recorreu a quem? A um homem, por assim dizer, pobre. Então, será que nesse ato de desespero, com medo de ficar sozinha, ela possa ficar com Jonatas? Hein, gente? Comenta aí muito. Acho muito difícil. Mas o fato é que ela tá jogando charme em cima de Jonatas para Jonatas virar o aliado dela. Ela propõe que os dois se unam para que eles dois separem Aline e Caio. Gente, será que Jonatas vai aceitar? Será que Jonatas vai querer separar os dois, se aliando a uma pessoa com caráter duvidoso, por assim dizer, hein? Será que Jonatas vai aceitar? Eu não duvido, porque nesse meio tempo Jonatas vai estar virado, porque ele vai descobrir que o pai mentiu para ele esse tempo todo. Ele descobriu que Agatha é a mãe dele, que Agatha está viva, então o Jonas vai estar revoltadíssimo, o Jonas não vai nem querer saber da mãe. Então, assim, o contexto utilizado para essa situação seria que Jonas meio que está decepcionado com o pai e com a mãe, piorou, que a mãe abandonou ele, etc. Então, assim, é um contexto no qual o Jonas já está passando por um conflito familiar. Será que por causa desse conflito, o Jonatas pode aceitar essa aliança com a Graça? É uma pergunta muito boa. Bom, e faz muito sentido ele aceitar. Porém, eu não vou afirmar que ele aceitou ou não, porque não cabe a mim dizer aqui nesse vídeo, tá certo? Mas eu vou deixar para vocês comentarem bastante. O contexto é muito extenso para ele aceitar. Diria que se fosse hoje, eu acho que Jonatas não aceitaria. Jonathan está muito bem com o pai, com a mãe, com a irmã. Está em um convívio bacana entre eles. Mas quando acontecer que Graça for até a casa de Jonathan pedir uma aliança para ele, vai estar um contexto completamente diferente. Jonathan vai estar revoltado com o pai. Piorou. E Mena também ele vai estar revoltado, porque Mena já vai ter assumido que é completamente apaixonada por Mara, ele vai estar revoltado também. Ou seja, Jonathan tá possesso, Jonatas tá com muita raiva. Então o contexto para essa cena é muito interessante e para essa proposta também. Mas comente, compartilhe, se inscreva no canal, acione a notificação. Comente muito se vocês acham que Jonatas vai aceitar. Deixem o seu comentário, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.